Olá, turma! A nossa aula de hoje vai ser uma resolução comentada de atividades de química. Essas atividades são do conteúdo do estudo dos gases e estão presentes na página 30 do livro didático de vocês. E a primeira questão é da Unicentro, e ela nos diz que um profissional da área ambiental recebeu uma amostra de gás sem identificação para análise. Após algumas medidas, ele obteve os seguintes dados. Essa amostra do gás tem como massa 1,28 gramas, o volume 600 ml, pressão 0,82 atm e a temperatura 27 graus Celsius. Com base nos valores obtidos entre os gases indicados nas alternativas, conclui-se que a amostra era de letra A, O2, letra B, O3, que é o gás ozônio, letra C, N2, letra D, SO2, letra E, H2, o gás hidrogênio. E ele também nos deu alguns dados. Ele falou que o oxigênio tem como massa atômica 16, o hidrogênio 1, nitrogênio 14, enxofre 32 e a nossa constante universal dos gases está sendo trabalhada com a pressão em atm, o volume em litro e a temperatura em Kelvin. Dessa forma, eu tenho que a constante vai ser igual a 0,082. E aí, ele quer saber qual é esse gás. Se ele nos deu a massa, o volume, a pressão e a temperatura, basta eu encontrar qual é a massa molar desse gás. Quando eu encontrar a massa molar, eu consigo descobrir que gás é esse, porque veja que ele nos deu o número, a massa atômica, de cada átomo que compõe esses gases aqui das alternativas. Então, se eu preciso saber a massa molar, eu vou usar a equação de Clapeyron, porque é a única equação que eu tenho a massa molar. Mas veja que o nosso volume aqui está em ml e a temperatura em graus Celsius. Se a nossa constante dos gases é trabalhada em litro, eu não posso calcular a massa molar dos gases com o volume em ml e nem a temperatura em graus Celsius, porque em regra nós não calculamos o comportamento dos gases em Celsius, mas sim em Kelvin, ok? Então, se o meu volume é 600 ml, quando eu converto para litro, eu vou ter que o volume é igual a 0,6 litros. E a minha temperatura de 20 graus Celsius para Kelvin, eu vou ter 300 Kelvin. Por quê? Quando eu converto a temperatura de Celsius para Kelvin, basta eu somar o valor da temperatura em graus Celsius mais 273. Quando eu realizo essa soma, eu tenho que a minha temperatura é igual a 300 Kelvin. Sabendo disso, agora eu vou substituir na minha equação os dados da questão. Pressão é 0,82 atm, o meu volume é 0,6 litros, a minha massa é 1,28 gramas sobre a massa molar, vezes a constante universal dos gases, que é 0,082, vezes Kelvin. Vou iniciar já anulando as minhas unidades, Kelvin com Kelvin, porque esse Kelvin aqui está dividindo e o Kelvin da minha temperatura está multiplicando. Quando eu realizar os meus cálculos aqui, multiplicando tudo isso, eu vou ter que esse Kelvin da constante universal dos gases vai estar dividindo o Kelvin da minha temperatura. E Kelvin dividido por Kelvin é igual a 1. Então, eu cancelo logo para economizar um pouco de tempo. Então, aqui, eu tenho que 0,32 vezes 0,6 é igual a 0,492 atm vezes litro, unidades de pressão e volume, igual. Multipliquei 1,28 vezes 0,082 vezes 300, obtendo 31,488 gramas vezes atm vezes litro dividido por mol. Tudo isso sobre a massa molar, que é quem eu quero descobrir. Realizo novamente o cancelamento das minhas unidades, atm com atm e litro com litro,
e faço meios por extremos. 0,492 vezes a massa molar está aqui, que é igual a 31,488 gramas por mol. Realizo a minha divisão, obtendo que a massa molar vai ser igual a 64 gramas por mol. Pronto, encontrei a massa molar do meu gás que a questão está tratando. Então, agora fica muito fácil eu descobrir qual gás é esse. Vocês se lembram como é que calcula a massa molar dos gases? Vamos lá, então. Se a massa molar do meu gás oxigênio é 32, por quê? Porque se o número atômico de se a massa atômica de um átomo de oxigênio é 16, basta eu multiplicar 16 vezes 2, porque o gás oxigênio ele é composto por 2 átomos de oxigênio. Então, é 16 vezes o quantitativo de átomos que eu tenho no meu gás. No caso do gás ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Se a massa atômica do oxigênio é 16, basta multiplicar 16 vezes 3, que vai ser igual a 48 gramas por mol. Veja que nem o oxigênio e nem o gás ozônio são os gases que a minha questão está tratando, porque a massa molar que eu achei é 64 gramas por mol. E do gás oxigênio é 32 gramas por mol e do ozônio é 48 gramas por mol. Então, isso me confirma que nenhum desses dois gases é o da minha questão. Já o nitrogênio, ele tem massa atômica 14 e ele é composto por 2 átomos de nitrogênio. Então, é 14 vezes 2, sendo igual a 28 gramas por mol. Também não é o gás que a questão está trabalhando. Já o SO2, veja que ele é diferente, porque eu não tenho um gás composto apenas por um tipo de elemento. Eu tenho aqui enxofre e oxigênio. Se eu sei que a massa atômica do meu enxofre é 32, eu coloco aqui. Eu vou somar a massa atômica do meu enxofre com a massa atômica do meu oxigênio. Nós já sabemos que o oxigênio tem massa atômica 16. E no gás enxofre eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, é 16 vezes 2, que é igual a 32. Mais 32, eu vou ter 64 gramas por mol. Então, veja que nós encontramos qual gás a questão está tratando. É o gás SO2, porque a massa molar desse gás bateu com o que nós encontramos dos nossos cálculos. E para ter certeza, vamos calcular a do gás hidrogênio. O hidrogênio tem massa atômica 1, e o gás hidrogênio é composto por 2 átomos de hidrogênio. Então, é 1 vezes 2, que é igual a 2 gramas por mol. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa D. Na próxima questão, ele nos diz, né? Uma quantidade de matéria igual a 5 mols de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm exercida por essa quantidade de gás é. Então, veja que ele já destacou que a minha pressão tem que estar em atm. Então, eu vou colocar aqui no lado os dados da questão para ficar mais fácil a resolução do meu problema. Porque quando eu coloco aqui os meus dados, fica mais fácil eu chegar à resposta sem me perder. Porque às vezes eu vou ter uma questão muito longa e os dados vão estar, né, dentro daquela questão. Veja, o número de mol é 5 e a minha temperatura foi 27 graus Celsius. E como nós não calculamos o comportamento dos gases em Celsius, nós precisamos converter para Kelvin, que seria igual a 300 Kelvin. O volume ele já está em litro, então ele está ok, é 16,4 litros. E a pressão é quem nós queremos saber. Muitos de vocês têm dúvidas. Professora, quando é que eu vou utilizar a equação geral dos gases e quando eu vou utilizar a equação de Clapeyron?
Por exemplo, veja que nesse caso aqui eu não tenho nenhuma variação de pressão, volume e temperatura. Então, não tem como eu utilizar a equação geral dos gases. E ele também nos deu o número de mol, que é 5. Logo, eu vou utilizar a minha equação de Clapeyron, porque ele quer saber a minha pressão quando eu tenho um volume, 16,4, a uma temperatura de 300 Kelvin. Substituindo na minha equação, eu tenho que pressão vezes 16,4 litros é igual a 5 mol vezes 0,082, já que ele quer a minha pressão em atm e o meu volume está em litro e a minha temperatura está em Kelvin, vezes a nossa temperatura, que é 300 Kelvin. Vou realizar aqui o cancelamento das minhas unidades. Litro com litro, mol com mol e Kelvin com Kelvin. Porque quando eu fizer aqui os meus cálculos, eu vou ter a divisão dessas unidades, que vai ser igual a 1. Então, me sobrou isso aqui, 16,4 vezes pressão igual a 123 atm. Esse valor aqui veio da multiplicação de 5 vezes 0,082 vezes 300. Quando eu multiplico esses valores, eu tenho 123 atm. Então, a nossa pressão vai ser igual a 7,5 atm. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Próxima questão. Ó, veja que ela já é um pouco mais longa, né? Então, vale a gente colocar os dados da questão, né, ao lado da nossa folhinha. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus das bicicletas com o gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. A massa de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume, com a pressão correspondente a 6,11 atm a 25 graus Celsius, seria qual? Então, ele quer saber aí o valor da massa de hélio. Quando o meu volume é 0,4 a uma pressão de 6,11 e uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, aqui eu já vou converter essa temperatura para Kelvin. E a nossa constante universal dos gases é 0,082. Como ele quer saber a massa do meu gás, eu vou utilizar a equação de Clapeyron, ok? Sublinhei aqui para vocês os dados principais da questão e coloquei aqui a nossa equaçãozinha de Clapeyron. Como ele quer saber a massa, e na equação de Clapeyron eu tenho aqui o número de mols, né? Sabendo que o número de mols é massa sobre massa molar, basta eu substituir os meus dados. Só que, professora, a questão não deu a massa molar do gás hélio, mas eu posso ir na tabela periódica e olhar qual é a massa atômica do hélio. Como o gás hélio ele é composto apenas por um átomo de hélio, eu aqui recortei da tabela periódica o gás hélio para mostrar para vocês onde é que eu encontro esse valor. Aqui embaixo, esse 4,0026 corresponde à massa atômica de hélio. Então, se o gás hélio é composto por apenas um átomo de hélio, eu tenho que a minha massa molar vai ser aproximadamente 4 gramas por mol. Substituo os meus dados, está aqui. Pressão 6,11 atm vezes um volume de 0,4 litros igual a massa, que é a nossa incógnita dessa questão, sobre 4 gramas por mol, que é a nossa massa molar, vezes 0,082, que é a nossa constante universal dos gases, vezes 298 Kelvin, que é a nossa temperatura. Realizei aqui as multiplicações necessárias. 6,11 vezes 0,4 é 2,444 vezes atm vezes litro, que são as nossas unidades de pressão e volume, igual
a 24,43, que veio da multiplicação de 0,082 vezes 298, vezes a massa, nossa incógnita, vezes litro, vezes ATM, dividido por mol vezes Kelvin, e vezes o Kelvin da nossa temperatura. Aqui eu já vou cancelar as minhas unidades, porque quando eu realizar as minhas multiplicações, eu vou ter que as minhas unidades aqui, que estão canceladas, vão ser divididas. ATM dividido por ATM é 1. Litro dividido por litro é 1. Mol por mol, aqui ó, é 1. E Kelvin por Kelvin também vai dar 1. Então, eu cancelo as minhas unidades, que me resta isso aqui. 2,444 é igual a 24,46 vezes massa sobre 4 gramas. Realizo meios por extremos, né? Onde eu vou ter 24,43 vezes a massa igual a 9,776 gramas, que surgiu da multiplicação 2,444 vezes 4. Logo, a massa do gás hélio é 0,4 gramas. Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa A. Próxima e última questão, ela nos diz: a atmosfera é composta por uma camada de gases que se situa sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo, localiza-se uma região da atmosfera conhecida por troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma altura aproximada de 10 quilômetros. A temperatura do seu topo é cerca de menos 50 graus Celsius e sua pressão é de 0,25 atm. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio até um volume de 10 litros, a 1 atm e 27 graus Celsius for solto, o volume deste balão, quando chegar ao topo da troposfera, será de... Então, vamos lá. Eu sublinhei aqui, né, os dados principais da questão, para ficar mais fácil, e anotei aqui do lado. Veja que ele quer saber o volume deste balão quando chegar ao topo da troposfera. Logo, eu tenho que o meu volume final é a minha incógnita. Por quê? Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio até um volume de 10 litros a 1 atm e 27 graus Celsius for solto, ou seja, as condições iniciais desse balão é um volume de 10 litros, a pressão em 1 atm e a temperatura 27 graus Celsius. Quando ele é solto, ele vai chegar ao topo da troposfera. E no topo da troposfera, eu vou ter uma temperatura de menos 50 graus Celsius e uma pressão de 0,25 atm. Logo, volume inicial 10 litros, pressão inicial 1 atm, temperatura inicial 27 graus Celsius, e aí nós vamos converter para Kelvin, 300 Kelvin. Volume final é a nossa incógnita, pressão final é 0,25 atm e temperatura final menos 50 Celsius, que em Kelvin é 223 Kelvin. Veja que nesse caso aqui, nessa questão, eu tenho uma variação de pressão, volume e temperatura. Dessa forma, eu vou utilizar a equação geral dos gases. E ela está aqui. Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Vou substituir os meus dados, já com a minha temperatura em Kelvin. Aqui está. E vou realizar as minhas multiplicações. Não é isso? 1 vezes 10, 10 vezes ATM vezes litro, sobre 300 Kelvin, que é igual a 0,25 atm vezes o volume final, que é a nossa incógnita, dividido por 223 Kelvin. Realizo a simplificação das minhas unidades, né?
ATM dividido por ATM dá 1, então eu corto, e Kelvin por Kelvin também dá 1. Agora eu faço meios por extremos, né? 10 litros vezes 223 vai dar 2.230 litros, que é igual a 75, porque 300 vezes 0,25 é 75, vezes volume final. Realizo agora a minha divisão e eu vou ter um volume final igual a 29,7 litros, ou seja, a alternativa correta é a alternativa D. Então, pessoal, eu espero que essa resolução comentada tenha ajudado vocês, né? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, ok?